Boa noite, tudo bem, pessoal? Tranquilos por aí? Vamos nós aqui preparados para mais uma live de toda quinta-feira, que eu sou muito grato a todos que acompanham, às quintas-feiras a nossa live, e principalmente aqueles que me ajudam a divulgar a live. É bastante importante que você me ajude nesse sentido, assim. Mande a live para os seus amigos, mande o endereço, peça para eles assistirem, para a gente poder travar aqui uma boa conversa ao longo desses tempo todo, como já vimos fazendo, né? A gente já vem fazendo isso há mais de 3 anos. Sempre trazendo informação sobre a cidade, sobre o que está acontecendo, especialmente esses equívocos grosseiros que estão deixando a nossa cidade aí numa situação bastante ruim, né? Então, enquanto eu vou falando aqui, agradecendo a presença daqueles que já estão na live desde o começo e antecipadamente agradecendo aqueles que vão entrar depois, porque quando pego o corda aqui eu não consigo parar. Você dá um toque aí, ver se tá bom o som, se tá bom a iluminação, para eu poder continuar a live, tá bom? Então, ó, tá aqui com a gente desde já, muito grato. O Rodrigo,
a minha comadre Fosca, a Lilian, o Rosivaldo Silva, boa noite, o Amilson Antônio, oi, a Tânia Cristina Júdice lá de Marizias, uma grata surpresa ter encontrado ela pessoalmente aqui no centro da cidade outro dia. Arnaldo Moraes, obrigado Arnaldo. Sônia Medeiros, muito obrigado, boa noite. Rairon é o chefe de gabinete do vereador Wagner Teixeira. É um rapazinho muito dedicado, bastante eficiente. Uma grata surpresa ter conhecido essa parte da mobilidade que o Rairon tem dentro das coisas da política. Parabéns, Rairon, está fazendo um belíssimo trabalho. Baianinho, meu amigo Edelson, um abração. Baianinho palmeirense, ele faz questão de frisar. Ari Pedro, obrigado Ari, um abração. Ana Persil, obrigado por estar aqui com a gente. Graciano, garoto bacana, lá de Barra do Saí, obrigado Xaninho. Marcelo Maciel, Marcelo Matos, obrigado Marcelinho. Marcelinho, vou cobrar ao vivo e a cores, hein? 2024 nós vamos trabalhar juntos, se Deus quiser. Excelente funcionário público. Cláudio Damião, boa noite Cláudio, que bom ter você aqui, cara, bacana. Sara Barbosa, Hernaninho Primazzi, Hernaninho, você está convidado para vir participar das reuniões, para a gente esticar a nossa conversa aí a respeito das coisas para 2024. Foi muito bom ter conversado com você lá no Tebar. Um abração, obrigado por estar aqui. Fernando Rosa, Fernando, sabe da minha alegria, né? Amelinha, 100% São Sebastião, é isso aí. Quem for 100% São Sebastião vai acompanhar a gente, vai estar na live. Francisco Oliveira Neto, Netinho, prazer ter você aqui. Genoveva, minha irmã, e a Mana, que também deve estar junto. Robério César, tá começando aqui a encher. Eu fico grato pela presença de todos vocês. E nós já vamos adiantando a live aqui. Se eu olhar para cá, ver algum recado assim importante, eu comento. O Elmo entrou agora, então bastante gente. Faça esse favor pro Dr. Juan, divulga a live para que todos possam ver, né? Agradecer já de primeira mão, agradecer o pessoal que compareceu ontem na reunião. Ontem nós fizemos uma reunião presencial para dizer como vai ser a nossa caminhada, né? Até 2024, pelo menos, na eleição para prefeito e vereadores. Como é que nós vamos organizar o grupo, como nós estamos vendo a situação política atual, os eventuais candidatos, eventuais apoios, etc. E foi uma reunião muito legal, sabe? Não havia uma presença de um grande número de pessoas, mas todo mundo que veio muito interessado, 100% comprometido com o projeto que a gente tem para 2024, né? O projeto é simples, é muito simples, trabalhoso, mas simples. Reorganizar as nossas forças, reorganizar o nosso grupo de amigos, convidá-los a todos para estar na caminhada com a gente até as eleições de 2024 e posteriormente nos ajudando a conduzir São Sebastião se formos eleito prefeito lá em 2024, né? Essa decisão é em definitivo. Eu serei candidato em 2024, estou me preparando para isso, né? Tem toda algumas condicionantes que vão aparecer por aí, né? Escolha de partido, montagem de apoios, quem vai nos acompanhar, com quem nós vamos contar na caminhada, mas nós vamos construir isso para chegar em 2024 com um grupo bastante forte e eu quero estar com o meu nome colocado à disposição da comunidade para receber o voto para assumir a prefeitura de São Sebastião, sabe? Esse trabalho eu não escondo de ninguém, é um desejo que a gente tem em função de uma série de apoiamentos, de pessoas que nos estimulam a continuar a nossa luta, tá certo? Então, obrigado a todos que estiveram aqui. Avisei na reunião e aviso vocês também que agora, né,
vai, semana que vem já começa a Copa do Mundo, já vai virar um boné velho o negócio. Aí vem Natal, Ano Novo, né? Alta temporada. Então nós vamos fazer uns contatos mais via internet. Então pelas nossas lives, recados que eventualmente eu queira dar, etc e tal. E muita conversa com o pessoal, tá? Findo esse período que pra gente é complicado de reunir os moradores, os locais, né? Aí o trabalhão passa a ser mais intenso pra gente chegar até lá o final do próximo ano com um grupo belíssimo, bem montado e com algumas definições, tá certo? Então obrigado por vocês estarem aqui. Entrou mais gente aqui, Roberto Sérgio, Alexandre Furtado, olha quanta gente legal, o Durval, a Roseli, o Edson Braga já colocou aqui, ó, 100% São Sebastião, é isso aí. Renata Monteiro, Raimundo Batista, a Cláudia Santos. Bom, bacana, vamos entrando na live, né? Vamos então conduzir aqui. Eu tirei alguns temas que eu quero conversar com vocês e fundamentalmente é aquilo que a gente fala, né? Que a gente tem feito há muito tempo. A gente quer apresentar para vocês algumas impropriedades, algumas deficiências, algumas bobagens que vêm sendo feitas em termos de administração municipal e que tem comprometido muito a nossa cidade. E nós podemos falar sobre isso porque a gente tem experiência suficiente para entender como é que funciona a administração pública e o que não poderia estar sendo feito e que está sendo feito no governo atual já há 6 anos, né? A gente sempre diz assim, ó, eu espero que não chegue ao 8º ano, porque a situação jurídica, a situação dos processos do senhor prefeito são bastante graves, né? Ele e os seus, né, não apenas dele, mas de alguns que os rodeiam, estão entalados até o pescoço numa série de ilicitudes, uma série de malversações do dinheiro público e que fatalmente poderá levar a algum resultado aí grave. Não é uma coisa que a gente gosta, compactua e torce, não é por aí. É um resultado que às vezes é necessário para que as pessoas aprendam, né? Que o crime não compensa, sabe? Em especial quando ele é feito com o dinheiro do povo, que de maneira muito suada honra os seus compromissos com o poder público e não recebe o retorno daquilo que paga em benefícios para a sua comunidade, né? Enquanto isso, os detentores do poder se divertem com os milhões que entram dentro dos cofres da Prefeitura de São Sebastião. E por mais que entrem milhões, parece que não é suficiente para cessar a sede, a ganância deles. Cada vez aprontam mais e eu vou mostrar algumas coisinhas aqui hoje para que você possa entender do que é que a gente está falando. Algumas pessoas têm dito assim, ó, Juan denuncia corrupção pra caramba, denuncia ladruagem, denuncia desvio de dinheiro, etc e tal. E lá em 2024, como é que vai ser? Lá em 2024 nós vamos continuar combatendo isso, sabe? A ladruagem, a corrupção, a sem-vergonhice, as coisas que estão prejudicando a nossa cidade, tá? Então, a minha postura nunca mudou e não vai mudar, né? Nós somos muito convictos daquilo que somos, do que representamos, como nos formamos, ok? Veja isso aqui, ó. Semana passada, os vereadores aprovaram milagrosamente, digamos assim, uma comissão especial de inquérito para investigar essas questões dos jogos abertos que estavam aí na cidade até 2 ou 3 semanas atrás. Jogos abertos esse que eu denunciei várias vezes na live aqui, que era uma impropriedade trazer essa competição para São Sebastião em época eleitoral, em especial porque ela foi resolvida de última hora, quando Sorocaba foi alijada do processo porque não era apoiadora do Rodrigo Garcia, e aí São Sebastião disse, deixa comigo que a gente resolve. Todas essas coisas feitas de sopetão, com planejamento deficiente, sem um preparo adequado, sem estruturas adequadas, não trazem nada de bom para o município. Elas trazem de bom para aqueles que estão na cabeça, na organização.
E esse de bom é dinheiro. Eles facilitam, esse tipo de postura facilita as malandragens feitas com o dinheiro público. E olha, foi tão grosseira, tão descabida, tão assintosa, o gasto excessivo, desnecessário e ainda o que temos por trás dos bastidores, que deverá aparecer em breve, que gerou uma repulsa, né? Moções de repúdio à péssima apresentação da cidade de São Sebastião como receptora desses jogos abertos. Você viu isso? Então, se você não faz parte do clubinho que é pago para bater palma para o seu prefeito, você viu que as reclamações foram as mais grosseiras possíveis, desrespeitando inclusive a nossa cidade. Os espaços esportivos não estavam preparados para receber as competições, vazamentos de água, infraestrutura sanitária deficiente, não havia alojamento para as pessoas que para cá vieram, que o senhor prefeito alardeou que viriam de 15 a 20 mil pessoas e não vieram mais do que 8 mil pessoas, metade do que foi anunciado. Esse discurso de grandiosidade é justamente para justificar o gasto excessivo. Como você não sai contando quantos vieram, você tem a impressão que realmente isso aconteceu. Mas a medida foi facilmente apurada quando você ia por aqui à noite nos comércios da Rua da Praia e via-se uma ou outra delegação para lá e para cá, mas não gerou nenhum movimento expressivo em termos de comércio em São Sebastião. Mas gerou uma série de irregularidades administrativas, uma série de gastos que vão ter que aparecer, né? As coisas foram muito agressivas, banheiros químicos, tendas, gastos com alimentação, com locação de carros, etc e tal, uma montanha de dinheiro enviada pelo governo do estado, uma montanha de dinheiro gasta pelo município, sem licitação, a quase totalidade, ou se utilizando de licitações que foram feitas com outros propósitos, que não os jogos abertos e, portanto, criminosamente utilizados durante os jogos abertos. Eu espero que os vereadores constituam logo a comissão, já são passados 10 dias mais ou menos da votação da SEI e até agora não nomearam os membros da SEI. Vão tentar embarrigar, né? Vão tentar embarrigar porque o tal do camarão grande mexe com a cabeça das pessoas, Mas eu vou ficar aqui toda a live, eu vou fazer apontamentos, porque é uma oportunidade única. São mais de 4 pedidos de comissão especial de inquérito nessa gestão que não passaram, ficaram engavetadas. Coisas gravíssimas. Uma das que está engavetada e que você está sentindo na pele, você que é usuário de transporte público, é a SEI do transporte coletivo em São Sebastião, que envolve contrato hoje de mais de 500 milhões de reais. Subsídios dados a uma empresa que nunca foram dados a outras empresas, com um custo de passagem próximo de R$11, subsidiado pelo poder público, o que não ocorria com a empresa anterior e o serviço de péssima qualidade. Então, um apelo aqui aos vereadores que ainda estão sob o comando de um presidente até dezembro agora, que desengavetem essa SEI do transporte coletivo, porque ela é muito importante, extremamente importante. Tão importante quanto essa dos jogos abertos, tão importante quanto a da merenda que não passou, tão importante quanto uma série de outras que deveriam ter passado, porque poderiam abrir a administração pública. Por falar em abrir, né? Novamente estamos com aquele probleminha que já é crônico, de que você não consegue acesso ao portal de transparência da Prefeitura de São Sebastião. Está sempre fora do ar, sempre com dificuldades para você acessar contratos, licitações, gastos, empenhos, viagens, fornecedores. Você tem dificuldade, porque está sempre fora do ar. Propositalmente, essa página da transparência dentro da Prefeitura de São Sebastião não funciona adequadamente. Eles tentam impedir que a gente fiscalize, mas de um jeito ou de outro a coisa acaba acontecendo, né? Então os vereadores tomaram essa atitude, eu espero que ande, né? E o mais grosseiro
por onde saiu o pedido de SEI foi essa questão de uma compra. Não fica muito bom aqui porque eu aumentei demais a nota fiscal, de madeiras que foi feita, que seriam destinadas aos jogos abertos. Uma compra absurda de madeiras, madeira de espessura elevada, caibros, vigas, tábuas, pregos, etc e tal, que seriam utilizados nos jogos abertos, mas que não foi gasto uma tabuazinha sequer nos jogos abertos. Mas foram entregues, ó, essa nota aqui é de R$250 mil. Essa outra notinha aqui, ó, é de R$80 mil. Essa outra notinha aqui é de mais ou menos R$65 mil. Essa outra notinha aqui, ó, é de mais ou menos R$250 mil. Ou seja, foram entregues madeiras em São Sebastião por um fornecedor de madeiras da Prefeitura de São Sebastião. Após o término dos jogos, as madeiras foram entregues e elas foram compradas para serem utilizadas nos jogos. E vou adiantando que não falarei os nomes, mas se a SEI não apurar, eu direi os nomes aqui para onde foram entregues todas essas madeiras. São 4 ou 5 caminhões de madeira como essas que você está vendo aí na foto, ó. Pranchões de espessura bastante elevada, vigas, etc e tal, de madeira boa, garapeira, e que não foram os caminhões em direção às estruturas dos jogos regionais. Eles foram em direção a alguns condomínios onde alguns membros do governo estão construindo as suas casas. Eles foram desviados para algumas localidades onde a prefeitura não está fazendo absolutamente nada e foram pegos com a mão na botija. Essa quantidade de madeira aí, por exemplo, está estocada numa praia aqui na Costa Sul e não tem propósito nenhum essa madeira estar lá. Depois que se fez a denúncia de que houve compra irregular de madeira em quantidade absurda, essas madeiras foram parar nos mais variados cantos do município para que fossem ocultas. E a ordem é: some com essa madeira, para que não se possa fiscalizar. Não adianta sumir. Nós temos fotos, temos filmes, temos documentação de onde essa madeira foi parar. E o mais importante, né, é que eu espero que a Comissão Especial de Inquérito apure que essa madeira não foi utilizada em nenhuma estrutura dos jogos abertos. Vou abrir aqui a conversa e, sem medo de ser feliz, essa madeira era destinada às construções e os empreendimentos daqueles que estão hoje no comando da Prefeitura de São Sebastião. E bastante coisa está documentada. Então, se você sabe dessas coisas e você vai participar do esquema de camuflar esse desvio de dinheiro, tome cuidado. Existem documentos mais do que suficientes que podem comprometer a sua vida, né? Cuidado. Eu tenho mantido um contato bastante mais próximo agora com os vereadores de São Sebastião. Inclusive, estive lá, ó, na Câmara essa semana, tiramos uma fotinha, tomamos um cafezinho juntinho. Eu quero me aproximar bastante desses vereadores para que eles saibam que nós estamos, alguns aí são companheiros até de infância, companheiros de outras jornadas políticas, que nós estamos próximos e estamos tomando atenção para os passos que eles estão dando. Não hesitarei em abrir denúncia contra a administração pública e contra aqueles que forem omissos na apuração dos crimes, porque nós temos documentação bastante suficiente para entregar nas autoridades policiais e no Ministério Público. Então, senhores vereadores, estou contando com vocês. Obrigado pela a esfirrinha, tá sensacional, e a coxinha também, suquinho de uva caprichado, e obrigado pela recepção. Estarei toda semana lá às terças-feiras para uma passadinha, um bate-papo e ver como é que estão os andamentos das investigações, né? Não se esqueçam
que precisa sair a SEI do transporte público e precisa sair também uma SEI sobre o portal de transparência da Prefeitura de São Sebastião. Estão ocultando muitas coisas e era importante que o Poder Legislativo, que tem o papel de fiscalizar, entrasse nesse jogo, né? E mostrasse para o povo por que nós estamos vivendo em São Sebastião exclusivamente de propaganda, né? Eu tenho dito aqui para os senhores já há muito tempo, por exemplo, não se encara seriamente as questões da saúde em São Sebastião. Tudo é oba-oba, tudo é alarme, tudo é jogo de cena, tudo é para causar a impressão de que você está tendo assistência à saúde de primeiro mundo, modelo Einstein, modelo sírio-libanês. Aí quando você vai no âmago da questão, você vê a baderna que está instalada dentro da Secretaria de Saúde, incluso aí também coisas da Fundação Pública de Saúde de São Sebastião, que está tendo um foco exclusivamente político e propagandístico. Já há dentro da Secretaria da Saúde de São Sebastião um comitê pré-campanha eleitoral montada e já em andamento para cantar louvores ao secretário da Saúde, que eventualmente poderá ser um adversário nosso lá na eleição de 2024. Ficarei muito feliz se o for. Por enquanto não pode ser, porque continua inelegível. Mas com os contatos que estabeleceu, talvez Camarões Grandes possam resolver a questão. Segue o filme, mas eu vou colocar aqui tudo aquilo que eu considero como irregularidade e malfeitos dentro da saúde em São Sebastião. Veja, por exemplo, nós estamos aí, com a Covid batendo as portas das famílias novamente. A nova variante do Covid já se instalou na Europa, já aumenta a mortalidade, aumenta internações hospitalares, já aumenta todos os dados não bons da questão da expansão da patologia. Essa doença está no Brasil, já causou mortes, está aumentando as internações hospitalares, aumentando as internações em UTI, está aumentando a procura dos testes nas redes privadas e nas farmácias, que estão aumentando a positividade em mais de 40%. Já temos mortes por essa nova cepa de uma variante do Covid. E em São Sebastião a coisa está absolutamente calada. Aproveitando para uma chamadinha, né? Eu tenho acompanhado essas concentrações de pessoas que estão aí à porta dos quartéis e eu vi uma coisa muito feia do ponto de vista do negacionismo, que eu sou combatente feroz dessa questão de se negar a ciência, né? Eu vi uma pessoa de grau universitário, já com bastante rodagem pela vida, dizendo que estão inventando agora que o Covid está por aí para impedir essa concentração de pessoas na porta dos quartéis. Não estou inventando, ela existe. Ela está no mundo todo e já chegou no Brasil para variar e deve explodir, como sempre, agora durante a alta temporada em direção ao carnaval. Nova onda de Covid avança no exterior e coloca o Brasil em alerta diante do aumento de casos. Já aumentou os casos no país bastante, basta acompanhar os noticiários. E eu não vejo a saúde de São Sebastião fazendo advertências, tomando medidas preventivas, etc, né? Não precisa mais desviar dinheiro, vocês já desviaram muito dinheiro, né? Muito dinheiro lá com a pandemia em 2020, né? Agora é hora de tratar com mais técnica, com mais seriedade, estimular a vacinação. As pessoas têm que se vacinar. Eu não vi nenhuma campanha chamando o povo para vir se vacinar, para se prevenir contra a patologia. Os países já estão aplicando em grupos de risco a 5ª dose da vacina. Eu já tomei 4. A hora que puder tomar a 5ª, eu vou tomar a 5ª dose.
Se você não tomou nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, vai lá e toma a vacina, meu irmão. É ciência, é provado que as agressões, os malefícios provocados pelo vírus da Covid é menor naquelas pessoas que são vacinadas, né? Então, já vai um alerta que eu espero que durante essa semana eles já façam algum movimento informando a população disso que está às nossas portas novamente. E espero que não desviem mais dinheiro, né? A gravidade dessa patologia é tão grande que os últimos atos praticados a nível de governo federal retiraram recursos da saúde, retiraram da educação, retiraram da cultura, etc. e tal. E nós estamos tendo dificuldades em oferecer vacinas para a população, porque o dinheiro destinado à compra de vacinas também foi podado. Então é bom que as autoridades alertem e comecem a atiçar as pessoas que exigem os seus direitos. Eu quero me proteger da patologia, eu quero ser vacinado. Antes que vocês tenham o desprazer de ter membros da sua família com sequelas ou com perda de vida, tá? Isso é extremamente triste. E essa semana foi uma explosão de apontamentos daquilo que eu venho questionando há bastante tempo dentro de São Sebastião. Eu tenho dito que quem lida com a saúde não pode fazer política na saúde, tem que fazer política de saúde, porque quando fazem política na saúde, eles causam um transtorno brutal para aqueles que precisam e confiam no sistema. Você pode rememorar em lives passadas, onde eu disse claramente para as pessoas assim, ó, o hospital que passaram a denominar de Hospital de Boiçucanga é criminosamente chamado de hospital, quando na realidade ele não é nada mais do que aquilo que já existia em termos de prestação de serviço de saúde na Costa Sul. Não é nada mais do que aquilo que já existia em termos de prestação de serviço na Costa Sul, mas que politicamente, às vésperas da reeleição do atual governo que aí está, eles resolveram inaugurar o Hospital da Costa Sul e dizendo: temos um hospital. Vou reafirmar, não existe hospital em Boiçucanga, não existe. Existe uma tremenda propaganda de que existiria um hospital lá, mas lá não temos nada mais do que um postão de saúde que juntou serviços que já existiam e colocaram dentro daquele novo prédio. Não existe estrutura para internação, não existe estrutura para atendimento e guarda de pacientes em condição de emergência, não existe estrutura para assistência ao parto, não existe estrutura hospitalar. Lá existe, quiçá, um pronto-socorro, como sempre existiu, num prédio um pouco maior. E eles insistem nessa propaganda criminosa, porque a população ela necessita do serviço. Então vai para o hospital, ela vai para o hospital. Qual hospital? O Hospital da Costa Sul, lá em Boiçucanga. E quando lá chega, não tem atendimento hospitalar. Mal e mal tem um atendimento de pronto atendimento, de uma UBS, de um pronto-socorro. E se precisa de alguma coisa a mais, tem que se deslocar para cá, para São Sebastião. Me lembro que quando abriram lá a tal estrutura hospital, se vangloriaram de partos lá realizados, né? Partos que sempre foram feitos lá quando em condição de urgência. O parto com o médico, sem o médico, apesar do médico, ele eventualmente acontece. E na ambulância, na maca, em casa, no hospital, no pronto-socorro, acontece. Mas quando você diz para a população que aqui tem uma estrutura, que você pode vir aqui, que nós vamos fazer o parto da sua criança, vamos cuidar de você enquanto gestante,
e as pessoas para lá se dirigem com muita esperança de resolver os seus problemas e não encontram essa estrutura, culmina com essas coisas que aconteceu agora há cerca de 15 dias. O falecimento da mãe e do bebê por um atendimento não eficiente realizado na Costa Sul de São Sebastião, no tal Hospital de Boiçucanga, que não é uma estrutura hospitalar. E isso está gerando uma convulsão dentro da comunidade e rapidamente já vem alguém dizendo assim, ó, não foi negligência, não. O secretário da Saúde já se pôs a dizer que não houve negligência na morte da gestante. Se houve ou não é ele quem vai dizer. Não é ele quem vai dizer. Quem vai dizer é toda a investigação que se processe com as queixas da população, dos envolvidos, e que levem ao processo. Mas rapidamente eles tentam tampar. Limite-se a dizer assim, vamos averiguar, será feita toda a investigação necessária, porque mentem quando tentam defender a estrutura. Foi feito ultrassom, não foi feito ultrassom algum. O prefeito vai na live e diz que a parturiente já apresentava patologias anteriores que não é confirmado isso pela família, nem pelo círculo de amizades da moça que faleceu. Onde você quer chegar, Juan? Eu quero chegar no seguinte: parem de fazer pataquada com a saúde em São Sebastião. Prestem um serviço de atendimento hospitalar onde existe estrutura para isso. Onde existe estrutura para isso, aqui no centro de São Sebastião, e ainda muito deficiente pela falta de investimentos. As reclamações são diárias. Estrutura física deteriorada, dificuldade para fazer exames, mau atendimento, pregam toda hora que fazem humanização do serviço, não fizeram humanização alguma do serviço, fizeram inúmeros cursinhos para tirar foto, mas os servidores não encontram ambiente para tratar adequadamente os pacientes. Há servidores muito bons, há médicos bons, há material humano bom, mas não existe uma retaguarda que dê guarida para essas pessoas que precisam exteriorizar os seus bons conhecimentos na saúde. Foi pródiga essa semana, e a minha tristeza é porque algumas pessoas estão tendo prejuízos em sua saúde e perdem até a vida, porque eles acreditam numa mentira que está sendo propagada já há quase 3 anos, de que existe na Costa Sul um hospital. Não existe. Com o dinheiro que desviaram, com o dinheiro que gastaram, já era suficiente para que existisse. Mas não, o dinheiro foi suficiente para que eles enriquecessem e foi suficiente para que fizessem propaganda. Mas a prestação do serviço de saúde lá é bastante precário. Os senhores tomem cuidado com o que os senhores estão fazendo. Não vão encontrar defesa dentro das minhas falas, porque os senhores mentem. E mentir para a população que precisa do serviço é muito complicado. Queixas desde de coisas óbvias. Prestam um atendimento e não há a ambulância para transportar as pessoas de Boiçucanga para cá. Há 20 anos atrás, nós tínhamos 2 ambulâncias no pronto-socorro de Boiçucanga, que era um predinho pequenininho. Hoje, com uma estrutura hospitalar monstruosa, há uma ambulância para o transporte. Uma estrutura hospitalar, até eu erro. Uma estrutura de saúde lá maior e há uma ambulância lá que, quando se desloca os pacientes que precisam vir para o centro, não tem transporte. Olha, leva no carro e vai correndo. Tenta chegar logo lá. Risco para todo mundo. E a criança nasce no carro com um péssimo atendimento, uma péssima estrutura de sistema de saúde humanizada que não há dentro da Prefeitura de São Sebastião. E a queixa, nós chegamos lá, a médica que estava lá sequer sabia fazer o parto, e óbvio,
E se soubesse também não ia ter onde fazer a não ser numa maca, porque não há estrutura de retaguarda para uma assistência ao parto. Entra na ambulância e vai embora, que aqui o médico, além de não ter experiência, não há retaguarda para receber o seu bebê, se ele precisar de alguma coisa ou se você tiver alguma complicação no parto. E eles continuam falando para todo mundo, é uma estrutura hospitalar, é uma estrutura comparável ao Einstein, o nosso sistema de saúde é de primeiro mundo. Não é. As mentiras que vocês contam são de primeiro mundo. Isso tem que ser revisto rapidamente. E não basta apenas lá, né? Agora, aqui no Hospital Central também, aqui em São Sebastião, no centro da cidade, também maus tratos, falta de sequência no diagnóstico dos casos que entram pela UPA, né? E que tem que concluir o seu caso lá na Ilhabela, porque aqui não dão sequência pela inexperiência e pela falta de retaguarda profissional para aqueles que estão no pronto atendimento. Eu tenho muita dificuldade em falar dos profissionais, sabe? Porque eu acredito nos profissionais da saúde, acredito, mas eles não podem ser largados assim a custa apenas da propaganda de que fazem um bom trabalho. Tem que dar estrutura para que eles façam um bom trabalho. Se fez um exame ultrassonográfico e o exame não revelou os problemas, temos que questionar o exame. Que ultrassom é esse que está sendo feito na paciente que não mostra os problemas que são facilmente demonstrados em questão de gestação, né? Por que o exame demora 3 meses? A criança nasce e ainda não fez o exame da fase gestacional. Eu estou muito preocupado com essa questão da saúde em São Sebastião e muito preocupado que eles estejam mentindo. Hoje notícia de que São Sebastião dará maior gratificação para os médicos do Mais Médicos. Sim, pouco importa se vocês dão uma gratificação monstruosa se esses médicos não tiverem assessoria, retaguarda, treinamento, porque a quase totalidade deles são recém-formados. São profissionais, mas são recém-formados. Eles, para serem colocados assim sozinhos na porta do sistema, eles precisavam ter uma retaguarda melhor para que incorressem em menos equívocos. Vocês estão sacrificando os profissionais. Vocês vão comprometer os médicos e os profissionais da saúde porque vocês não têm nenhum interesse em defendê-los e colocá-los numa condição de segurança. Eles vão pagar um preço pela alta irresponsabilidade que vocês têm com o sistema. Então, os senhores profissionais de saúde, se precavenham. Vejam até onde podem chegar e não ultrapassem o limite da segurança, porque é o seu CRM que vai estar em jogo. Eles não estão nem um pouquinho preocupados com vocês. Muito menos com os pacientes. Muito menos com os pacientes. Então, essa semana foi brutal o número de reclamações e de casos gravíssimos com perda de vidas que aconteceu dentro da porta do sistema de saúde de São Sebastião. E eles fazendo propaganda para lá e para cá. Não vou deixar de falar toda semana, sabe? Você não vai me ouvir citar nome, estabelecer defesa ou coisa que o valha. Eu vou apontar o problema e dizer que o grande problema é por falta de administração, de compromisso. A saúde está esfacelada. Se você não sabe, por exemplo, sequer poderiam abrir a denominação hospital lá em Boiçucanga. Tanto é que o nome lá é Hospital de Clínicas de São Sebastião, Unidade Costa Sul, como se fosse uma filial do Hospital de Clínicas aqui do nosso centro da cidade. Porque se for pedir a liberação de funcionamento como hospital autônomo lá, não conseguirão, porque é uma série de impedimentos sanitários e não vão conseguir. Então fazem essa falcatrua imbecil
que leva as pessoas a acreditar que existe lá um hospital e que os únicos prejudicados são eles mesmos que acreditam nessa falácia. Prestem atenção. É bravo o negócio? É. Tá tudo bagunçado aqui na questão da administração pública? Sim, tá tudo bastante bagunçado na administração pública. Tô vendo algumas coisas acontecer, uma pinta alguma coisa, um showzinho, festival italiano, festival não sei o que lá, mas a administração, o zelo com a prefeitura de São Sebastião é absolutamente inexistente. O senhor prefeito acaba de ter as contas de 2020 reprovadas pelo Tribunal de Contas por uma série de inconsistências, uma série de irregularidades. Contas de 2017 reprovadas, 2018 reprovadas, 2019 reprovadas, 2020 reprovadas. Por absoluta falta de capacidade de administrar a Prefeitura de São Sebastião. E os apontamentos geralmente são os mesmos. Nesta de 2020, agora recém-reprovada, e outras que vieram para a Câmara reprovada, e os vereadores foram convencidos a aprová-las, mesmo com apontamentos de extrema incompetência administrativa. Eu espero que com as novas posturas aparentemente adotadas pelos vereadores na Câmara agora, esses últimos dias, que não aprovem mais contas como essa que vou apontar aqui. Só um itemzinho, ó. Vou aqui na página 17. Deixa eu chegar aqui na página. Essa é de 2020. Na página 17 e outras páginas anteriores, por exemplo, o descaso com o fundo de pensão dos servidores, o não recolhimento das parcelas patronais do que deve a prefeitura para o sistema, né? Isso é apontado constantemente e claramente, os senhores sabem, o fundo de pensão e aposentadoria dos servidores está à bancarrota, está totalmente falido, com um déficit de mais de R$1 bilhão no déficit do seu cálculo atuarial. Eles apontam tudo isso. Eu gostaria de apontar só um itemzinho aqui para que você veja a irresponsabilidade com que estão governando São Sebastião. Um orçamento bilionário. Esse ano vamos fechar com mais de 1.200 bilhões de arrecadação. Para o ano que vem estão previstos 1.400 bilhões de arrecadação. Se efetivamente se comprovar a entrada dos royalties que estão retidos em função da briga judicial com a Ilhabela, vai ser mais 1 bilhão por ano. Ou seja, poderemos chegar a um orçamento de quase 2,5 bilhões ano a partir do ano que vem. Como é que se conduziu uma cidade que tem 1.2 bilhões de orçamento até agora para fazer alguma coisa para a população achar que está sendo feito algo em termos de administração pública? Assim, ó, contas de 2020. A dívida de longo prazo aumentou 97,32%. 100%. A dívida de longo prazo aumentou 100% nesse governo, com incremento de 64% na dívida decorrente de parcelamentos e contribuições previdenciárias. Uma dívida para com o FAPES de quase 40 milhões de reais por falta de pagamento da parte patronal e outros tais devidos aos servidores públicos, ao fundo de pensão dos servidores públicos. Fundamentalmente em razão da inadimplência junto ao regime próprio de previdência, ou seja, não paga a previdência dos servidores. O grande patrimônio da Prefeitura de São Sebastião, que são os servidores públicos, poderão não ter dinheiro para aposentadoria em breve, a continuar essa malandragem aqui.
né? Há de se consignar igualmente acréscimo de 260% de aumento nas dívidas contratuais registradas no balanço patrimonial como empréstimos e financiamentos a longo prazo, os quais contabilizam no período 106 milhões de reais. Ou seja, aquilo que eu venho dizendo para vocês aqui nas lives, eles não têm capacidade de administrar a Prefeitura de São Sebastião, são como loucos, ávidos pelo dinheiro, mas com altíssima incompetência para fazer gestão pública. Então eles se endividam, buscam empréstimos e com isso comprometem a máquina da Prefeitura de São Sebastião. Então, a seguir nesse passo, e se Deus permita que eles não consigam meter a mão nesses royalties excedentes que virão, fatalmente virão um dia, mas que não venham para esses cidadãos que estão no governo de São Sebastião, eles vão acabar de afundar a Prefeitura de São Sebastião. Não há dinheiro que chegue para a ganância deles em se enriquecer às custas da Prefeitura de São Sebastião. Eu falo aqui na live, o Tribunal de Contas confirma para nós. A Prefeitura está endividada por empréstimos. O fundo de pensão dos servidores está carente de receber os seus recursos porque não pagam as parcelas que devem ao fundo de previdência. Isso tem que ser interrompido. Vai interromper como? Essa desmando que está dentro da Prefeitura. As autoridades policiais aí levam a efeito os processos inúmeros que estão de má gestão e de desvio de recursos e tiram essas pessoas de dentro do poder, ou a Câmara de São Sebastião toma uma atitude numa SEI dessas e afasta esses cidadãos, ou então orar e pedir a Deus para que eles não ponham a mão em mais dinheiro excedente e em 2024 eles sejam retirados, todos esses que estão nesse grupo que domina a Prefeitura de São Sebastião através do voto. Então preparem-se. Aí o cara fala assim, pô, 17, 18, 19 e 20 reprovadas sim, e a de 21 já está aqui a notificação, ó. Contas da Prefeitura, exercício 2022, já é a de 2022, né? Que tomem providências, pois a falta de medidas corretivas poderá implicar na emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas anuais. A de 2021 já está com um parecer contrário por desaprovação. A de 2022 também já está no mesmo caminho. Ou seja, temos um recordista, um top 5 no Brasil. Consegue ter todas as suas contas de gestão reprovadas. E as pessoas batendo palminha para luzinhas e pinturas de prédios, para festivais, para viagens internacionais, para jogadas de efeito. E a Prefeitura de São Sebastião apodrecendo por causa da má gestão financeira e de recursos humanos. Quer ver só? Por que o Dr. Juan está falando isso? Estou falando pelo simples motivo de que está aqui um contrato de lado aqui, mas não tem importância. Só trucagens, só malandragens, só medidas para enfiar a mão no dinheiro da Prefeitura de São Sebastião e tentando dar isso um caráter oficial. Estão retidos aí mais de 900 milhões de reais dos royalties que a Prefeitura da Ilhabela reluta em dividir com São Sebastião. Está no direito deles, a gente que lute para receber. Mas não pode cair nessa gestão, é um pedido meu. Eu me esforço aqui e até não tenho tido boas relações com o prefeito Colucci lá na Ilhabela, mas que ele consiga segurar esse dinheiro para impedir que esse dinheiro caia nessa gestão, porque só aqui já está a grande malandragem. Retirou a Procuradoria Judicial da defesa da questão dos nossos royalties e colocou uma empresa que desses 900 milhões
deverá receber cerca de 180 milhões de reais por honorários. Esse contrato é criminoso. Em todo o Brasil esses contratos estão caindo e aqui em São Sebastião foi assinado esse contrato desnecessariamente, porque a Procuradoria Judicial da Prefeitura tem condição de defender, como defendeu e ganhou na primeira instância. E por que assina esse contrato? Por que é que você acha que assina esse contrato? Por que é que você acha? Porque tem o Faz-me Rir, o escritório ganha ação e pode ser que alguém ganhe um presentinho de Natal, um presentinho de fim de ano, transformado em bitcoins, transformados em imóveis, transformados em participação em sociedades, transformados em condomínios e loteamentos, transformados em enriquecimento de administradores públicos malandros. O Ministério Público terá que tomar atitude com esse contrato. O município de São Sebastião não pode perder esta fortuna por ganância dos seus administradores, né? É difícil? É difícil. Veja, o Ministério Público pede porque o delegado de polícia investigue uma denúncia anônima que foi feita de que estaria havendo uma formação de cartel para venda, né, de ferramentas básicas para as atividades da Secretaria de Serviços Públicos. Alguém está fazendo um jogo nas licitações para que um ganhe e forneça as ferramentas para o serviço público. É um esqueminha combinado, como outros que nós denunciamos aqui, dentro da Prefeitura de São Sebastião, nas tendas, no som, no fornecimento de medicamentos e correlatos durante a pandemia, no ônibus, na compra de madeiras, etc. e tal. Uma formação de uma estrutura onde um cobra o preço do outro e aquele ali ganha, e aí vem o Faz-me Rir para os administradores públicos. O promotor manda para o delegado que investigue, e o delegado, que tem toda a autonomia para investigar, porque isso é decisão já jurisprudenciada do Superior Tribunal de Justiça. A autoridade policial tem o poder, dever, de uma vez constatada a presença de indícios de práticas de crime em que a autoria possa ser atribuída a prefeito, instaurar inquérito policial para adequada apuração dos fatos, independentemente de autorização judicial. Ou seja, o promotor encaminhou para o delegado abre o inquérito e investiga. Mas aqui se coloca mais um obstáculo. Em vez de investigarem, eles remetem ao Tribunal de Justiça. Olha, posso fazer o inquérito? Não tem que perguntar se pode, já está definitivamente decidido, pode fazer o inquérito. E depois encaminha o inquérito para as autoridades que podem dar sequência ao trabalho, mas podem fazer o inquérito. Isso coloca mais um tempo de latência para a investigação, tempo de latência suficiente para que acabe o mandato e eles possam viver confortavelmente em algum país por aí, sob o manto da inoperância das autoridades que devem investigar. Câmara Municipal, polícia, etc. Tem que ser mais ágeis, porque nós estamos perdendo muita coisa dentro do município por causa dessa inoperância, dessa falta de compromisso de administrar seriamente a cidade, né? Dá um exemplo, Vandor. Lá em 2018, abriram uma licitação para a construção da creche do Pontal da Cruz, ali no terreno que eu deixei desapropriado, com outras finalidades, mas que resolveram fazer algumas coisas dentro do terreno. E até hoje, isso roda dentro do Tribunal de Contas.
porque está tudo irregular, o trabalho está parado, ninguém sabe de nada, ninguém presta conta de nada, e tome propaganda em cima, e tome publicidade, e tome foto produzida com Photoshop para mostrar que tem alguma coisa acontecendo. A creche do Pontal foi homologada em 26 de junho de 2018, 4 anos e meio, 26 de junho de 2018, pelo valor de 4 milhões de reais. E está até hoje lá parada, toda destruída, sem continuidade, por malandragens e muita propaganda. Fizemos tantas creches, tantas quadras. Você viu as quadras que nós tínhamos aí durante os jogos abertos, né? Você viu as quadras que você tinha aí. Reformamos e pintamos todos os espaços esportivos do município, etc e tal. Tá aqui, ó. Juqueí está abandonado, Itatinga está abandonado, quadras da Costa Norte abandonado, e agora aqui, ó, só para fazer ver a você que eles são mentirosos contumazes. Em Barra do Una, a quadra agora, essa semana, foi pintada às custas de mão de obra da comunidade e de tinta conquistada pela Associação de Amigos de Bairro lá. E o prefeito alardeando que reformou todas as quadras. Onde que eles enfiaram então o material que disseram ter gasto nas reformas das quadras, se a boa parte delas não recebeu absolutamente nenhuma atenção, a não ser uma foto produzida e uma reportagem dizendo que seriam reformadas? Está aqui uma, ó, dessa semana. Quer ir na de Juqueí? Vamos lá na de Juqueí, apareça por lá. Quer ir na do Itatinga? Vá ali no Itatinga para você ver como ela foi reformada, está bacana. Já mostramos aqui, abandonados os espaços esportivos. Só propaganda, né? O bom é que parece que algumas coisas estão andando. Dessa semana, fresquinha, lembra aí aquela questão da audiência pública para a construção da unidade de tratamento de lixo lá na Costa Norte, a usina processadora, etc e tal. Nós falamos, mas como que vai fazer uma usina, né, se não existe nem o plano municipal de resíduos sólidos urbanos feito no município? Que esquema é esse que existe de tentar entregar numa parceria público-privada a coleta e tratamento do lixo do município de São Sebastião para alguma empresa previamente escolhida, com certeza? Fizemos esse alerta às entidades ambientalistas do município, as comunidades se manifestaram, o Ministério Público entra com uma ação civil pública ambiental com pedido de liminar. Está o senhor prefeito impedido de dar prosseguimento a essa questão das usinas de lixo, sem previamente a discussão ampla com a sociedade e, no mínimo, com a apresentação de um plano municipal de gerenciamento de resíduos, que nós fizemos na nossa época, e é o que existe até hoje, certo? Então, alguma coisinha acontece, né? Alguma coisinha acontece. E sorrateiramente, você paga a incompetência deles e você nem percebe, Pegue a sua conta de luz, que chega lá na sua casa. Pegue a conta de luz, essa que chegou agora nos últimos meses, esse mês passado, e veja lá que na sua conta de luz agora tem um CIP, Contribuição Municipal. Todos os consumidores de energia elétrica do município estão agora pagando uma taxa para a prefeitura, para, segundo o prefeito, ser investido no parque de iluminação da cidade de São Sebastião. Nunca, embora a taxa tenha mais de 20 anos, ela foi cobrada. Sempre foi deixado em suspenso, mas agora eles precisam, ó, nessa continha aqui, ó, de R$350 mais ou menos, o cidadão vai pagar R$22 de taxa para a prefeitura. Comércios pagarão 300, 500, 600, R$1.000,
e os consumidores normais, em média, 20, 30, 40, 50 reais para o prefeito, dando uma arrecadação mensal de 1,5 milhão para cobrir a incompetência administrativa de gerenciar os recursos que já são fartos dentro da Prefeitura de São Sebastião, além dos inúmeros empréstimos que são feitos a todo instante. Perceba isso na sua conta de luz, você está pagando e não percebeu. Agora você, além de pagar o seu IPTU e outras taxas todas, agora você também paga para a luz que está colocada na sua rua, aquela lampadazinha, porque o prefeito não consegue viabilizar recursos para fazer a manutenção do parque de iluminação pública. Você paga muito caro para manter administradores públicos inábeis, maldosos e que não sabem mexer com o dinheiro da população e fazer isso retornar em serviços. Você vai começar a sentir bastante isso aí, viu? Bastante, né? Eu dei um toquinho rápido, né? Na questão do ressurgimento da Covid aí, né? Que nunca foi embora, sempre teve por aí. Agora está eclodindo uma nova cepa, né? E eu estou muitíssimo ansioso com aquela questão da Operação Mar Revolto, que já gerou um processo crime, incluindo aí cerca de 9 pessoas por desvios e mau uso do dinheiro empregado durante a pandemia. Eu falo e repito aqui, durante a pandemia, 2 anos mais ou menos, foram gastos, entre aspas, equivocadamente, mais de 40 milhões de reais no tema pandemia. E desses 40, uma grande quantidade deles não chegou a lugar nenhum, sequer se foram transformados em aparelhos ou coisas que o valham. Simplesmente foram drenados dentro da malha da corrupção que abraçou essa oportunidade que alguns administradores desonestos se serviram. Eu espero que dê resultado. Eu espero que dê. Que senão nós vamos ficar com cara de tacho aqui. Você aponta as coisas, sai investigação, sai denúncia, o Tribunal de Contas confirma, a coisa vai mal e a população fica, e aí? Mas e aí? O que vai acontecer? Eu espero que aconteça, sabe? Porque enquanto nós estamos aqui brigando para conseguir que se tenha mais critério no uso do dinheiro público, olha aí, ó, já está de novo armando o senhor prefeito em Nova York para mais um passeio, para mais um encontro qualquer que não tem nenhuma finalidade prática para o município de São Sebastião, tudo custeado com o seu dinheiro. O senhor prefeito vai para Miami, ela vai para Nova York, daqui mais uns dias ele novamente vai fazer uma viagem internacional, etc e tal, e nós estamos custeando tudo isso, mais as grandes aquisições imobiliárias que estão tendo aí, investimentos em lojas, etc e tal, que onde conseguem esse dinheiro? Durante a campanha eleitoral para presidente aí levantaram a questão de 51 imóveis comprados em dinheiro vivo pelo presidente que perdeu a eleição agora, né? A comunidade, todos se assustaram, que isso, como que consegue? Em São Sebastião, dentro de condomínios em Marizias, estão sendo pagos valores da ordem de 7 milhões de reais em dinheiro vivo. Por capas pretas e gente que comanda a política em São Sebastião. Como que consegue? Da onde vem isso? Como que essas coisas eclodem assim? Até ontem mal tinha um gato para amarrar para o rabo. Agora são os milionários da cidade, compram tudo em todos os lugares, participam de todos os empreendimentos, de todos os investimentos, e a cidade está à bancarrota. O sistema público está falido.
mas eles não. Porra, esse negócio de Marizias é verdade? Vamos ver, né? As autoridades policiais já sabem. Vamos ver se conseguem chegar a alguma conclusão. Se eu sei, se ele sabe, se o outro sabe, se aquele afirma, se o outro diz, isso são indícios. São indícios que merecem investigação, porque a olhos vistos você vê esse crescimento econômico dessas pessoas de uma maneira brutal. Ali não acabaram de comprar fulano de tal, primo, irmão, pai do fulano e tal. E ali também, aquele também. Só a gente que vê, as autoridades não veem esse enriquecimento brutal que eles estão. Você está fazendo alguma construção? Você está fazendo alguma obra? Você pede nota fiscal. A nota fiscal vem sempre em seu nome, material comprado por fulano, CPF tal, entrega no endereço tal. Você tem as notas fiscais. A polícia poderia pedir as notas fiscais desses empreendimentos. Estão vindo em nome de quem? Como é que alguém consegue gastar 400 mil reais em inox e não ter nota no nome dele? Porque se tiver nota no nome dele, vai falar, mas de onde vieram os 400 mil reais? Há muito podre nesse reino da pequena São Sebastião. Nós vamos esclarecer todos. Estou com o firme propósito de fazer isso, porque ainda tem muita gente ou algumas pessoas iludidas, se sentindo embevecidas com luzinhas e tapinhas nas costas. Nós vamos mostrar para vocês devagarinho. Temos 2 anos para isso. O que você não pode é se furtar a participar, ouvir, questionar e monitorar. Afinal, é o seu dinheiro. Afinal, é você que vai lá no posto de saúde, que você vai lá nas estruturas e sofre as consequências pelo mau uso do dinheiro público. Tá bom? Quinta-feira que vem, faremos a nossa live. E eu quero contar com a presença de vocês e curta aí, comente, compartilhe, para que a gente possa receber mais informações. Um grande abraço e até quinta-feira. Valeu, obrigado pela participação.